Senhor Deus, nós certamente sentimos a influência do Espírito Santo entre nós. O nosso Consolador, o nosso grande professor que nos conduz e direciona em toda a verdade. Ao continuarmos os nossos estudos sobre a parábola do Adventismo, que o Senhor nos ajude a reconhecer o tempo de visitação que estamos vivendo. Que o Senhor nos unja com aquele colírio celestial, para que os nossos olhos se abram. E para que possamos fazer a preparação necessária para os eventos conectados ao fechamento da porta da graça. Derrama sobre nós chuvas temporã e serôdia, ao corrermos com os nossos dedos pelas Escrituras. Em nome de Jesus oramos. Amém. Ontem à noite nós aprendemos e estudamos juntos que quando Deus vem visitar o seu povo, Ele não vem para destruir, mas existem algumas coisas que acontecem antes do julgamento, antes da punição. E nós vamos ver que quando Deus vem visitar, a primeira coisa que Ele levanta, o que é? Um profeta. Ou uma mensagem profética. E essa mensagem profética, de acordo com o que nós aprendemos ontem, ela tem como objetivo de ajuntar o povo, ajuntar os fiéis. E nós vimos que Cristo fez esse trabalho durante uma semana profética, durante 7 anos, 2.520 dias. Ele tentou ajuntar os filhos de Israel sob as suas asas. Mas a Bíblia nos diz que aquele que não ajunta comigo espalha. Infelizmente, nós sabemos que a maioria do povo de Israel não quis ser ajuntado por esse grande profeta, ou por essa grande mensagem profética. E como consequência, acabou sendo espalhado e bebendo o cálice da ira de Deus na destruição de Jerusalém. E então nós vimos que essa mensagem profética, ela também tem como objetivo não só ajuntar, mas reavivar. Da mesma forma que Cristo ressuscitou aquele menino, Cristo tem um propósito de ressuscitar a nossa vida espiritual, a vida da sua igreja. E nós vimos que aquele defunto era um símbolo da igreja adventista nos últimos dias. Uma igreja morta. Um vale de ossos secos, que precisa desesperadamente de um reavivamento. E aí nós fomos para o capítulo 37 do livro de Ezequiel, onde nós vemos esse vale de ossos secos, porque sempre que Deus apresenta um problema, Ele tem a solução para esse problema. Ele jamais expõe as nossas fraquezas e os nossos pecados sem nos dar a solução. E nesse capítulo de Ezequiel, nós começamos a entender que existem 2 mensagens proféticas em Ezequiel que faz com que esses ossos secos no vale, que estavam mortos há muito, muito tempo, eles se ajuntassem, se levantassem e se tornassem um grande exército. E a primeira mensagem, a primeira profecia, nós conectamos com o som do trovão. Aquele ruído que sacudiu os ossos. Aquela palavra ruído é o ruído do trovão. E isso nos levou
ao livro de Apocalipse, onde nós vemos Cristo clamando como um trovão. De acordo com Jó 37, a voz de Deus é a voz de um trovão. E aonde que nós vemos Deus clamando como um trovão? Em Apocalipse capítulo 10. Quantos trovões? 7 trovões. E aí nós paramos. E nós vimos que ao Cristo clamar esses 7 trovões, e nós sabemos que os 7 trovões é a delineação de eventos que transcorreram entre a primeira mensagem e a segunda, ou entre 1798 a 1844. São os eventos. E Cristo diz a João: sela o que os 7 trovões emitiram. E o que significa selar? Ele diz: não escreva. Não escreva. E aí nós tentamos ressaltar um ponto de que não necessariamente Deus revela a mesma coisa a todos os profetas. Existem coisas que todos os profetas falaram a respeito. Mas existem coisas que foram seladas. E por que os 7 trovões foram selados? Porque era um teste para o povo. O Espírito de Profecia é muito claro com relação a isso. O povo precisava ser purificado, embranquecido e provado, para que os 2 grupos, Gênesis 3,15, a semente da serpente e a semente da mulher, se manifestassem. Porque por onde o Evangelho Eterno passa, ele forma 2 classes de pessoas. Aonde que nós temos o ápice do Evangelho Eterno se manifestando? Qual é o ápice o ponto culminante de Gênesis 3,15? A cruz. E o que nós temos na cruz? 2 classes. Do lado esquerdo, do lado direito. Uma classe dizendo: Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a outra classe zombando, debochando. Se tu és o Cristo, salva-te e salva-nos. Sempre 2 classes manifestadas. E ontem, depois do nosso estudo, um irmão meu veio e me mostrou um verso. Eu achei muito interessante, eu queria compartilhar com vocês nessa manhã, em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, verso 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, todo mundo lá? Apocalipse, capítulo 6, verso 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de... Quando você escuta a voz do trovão, o que você tem também? Você tem o selo sendo aberto. Você tem a abertura do selo. Quando que esse selo, quando que o livro de Daniel, porque só existe um livro selado na Bíblia, é o livro de Daniel, nós estamos aprendendo isso. Quando que esse livro começa a ser aberto? Em 1798. Com o tempo do fim. A história dos 7 trovões é de 1798 a 1844. Mas também se relacionam a eventos futuros, quando a mesma história se repete, de 1989 até Miguel se levantar. Quando você escuta o trovão, você também tem o livro, o livrinho, o conselho eterno de Deus sendo aberto,
revelado ao seu povo. Essa é a primeira profecia em Ezequiel 37. Porém, existe a segunda profecia, porque essa profecia não traz vida ao exército. Eles se juntam, os ossos se encaixam um no outro, a pele, os nervos, mas eles não têm vida. O que traz vida aos ossos, a esse exército, a essa igreja nos últimos dias? O que realmente traz o reavivamento? Os 4 ventos. Você volta comigo em Ezequiel 37. As respostas que eu escutei estão todas corretas, porque de fato é a profecia. Deus diz: Ezequiel, profetiza esses ossos. É a muito firme palavra dos profetas que traz toda essa reforma e reavivamento. O Espírito que falta nos ossos é um símbolo do Espírito de Deus, do Espírito Santo, que é um símbolo da chuva. Então tudo isso está certo, mas o que Ezequiel 37 nos diz? Veja no verso 9. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Aqui nós temos o sopro divino, vindo dos 4 ventos, entrando nesses mortos, para que eles vivam. Vamos tentar desmembrar, vamos tentar dar uma cavada arqueológica nesse verso, e vamos tentar compreender melhor o que são esse Espírito que vem dos 4 ventos. Abram comigo no livro de João, capítulo 3, verso 8. João, capítulo 3, verso 8. João 3,8, a Bíblia diz: o vento sopra onde quer. Notem, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então o vento e o Espírito, ou o vento é um símbolo do Espírito. Você consegue enxergar isso nesse verso? O vento sopra onde quer, assim é aquele que é nascido do Espírito. Eu lhe dou uma outra testemunha. Abram comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 22. Segunda Samuel, capítulo 22, verso 16. Segunda Samuel, capítulo 22, verso 16. E apareceram as profundezas do mar, e os fundamentos do mundo se descobriram, pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. Quando Deus sopra, vento sai das suas narinas. Mas o vento é um símbolo do quê? Que nós lemos em João 3,8? Do Espírito. Em outras palavras, Gênesis capítulo 2, verso 9, se eu não me engano. Quando Adão era pó da terra, era uma argila, um barro, um boneco de barro, o que acontece? Deus sopra nas suas narinas o espírito de vida, o fôlego de vida.
Então o vento é um símbolo do Espírito. É o Espírito que faz com que o reavivamento aconteça. Notem o livro de Jó, capítulo 27. Jó, capítulo 27. Verso 2. A Bíblia diz aqui em Jó 27, verso 2: Vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma, que enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus nas minhas narinas, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Mais um testemunho. Enquanto houver o sopro de Deus, o vento do Senhor, o Espírito de Deus nas minhas narinas, minha boca não falará iniquidade. Então, o vento é um símbolo do Espírito. Isso me faz lembrar de algo que o nosso Senhor Jesus fez depois que Ele ressuscitou. E Ele encontrou os discípulos reunidos. E Ele diz: paz seja convosco. E o que Ele faz? Vocês são bons. Vocês têm feito a lição de casa. Tenho visto. Pelas respostas de vocês. Abram lá em João capítulo 20. João capítulo 20. João capítulo 20, verso 20, e dizendo isso, verso 19, chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Pergunta: quando que o Espírito Santo foi derramado nos dias dos discípulos? Como que nós chamamos esse dia? Pentecostes. Mas esse evento aqui, ele acontece antes ou depois do dia de Pentecostes? Antes. Então você está me dizendo que antes do dia de Pentecostes, antes do derramamento do Espírito Santo, Cristo vai à sua igreja, aos seus discípulos, e assopra o Espírito Santo na sua igreja? O que significa esse sopro que é direcionado aos discípulos, à igreja? Abra sua apostila. Eu coloquei a citação na apostila do volume 3, The Spirit of Prophecy, volume 3. Página 18. Espírito de Profecia, volume 3, página 243, parágrafo 1. Na apostila, página 18. A citação número 11. O ato de Cristo
em assoprar sobre os seus discípulos o Espírito Santo e em dar a sua paz para eles, era como algumas gotas antes do chuveiro abundante a ser dado no dia de Pentecostes. Antes de Pentecostes, antes das torrentes do Espírito Santo serem derramadas, existem o quê? Pequenas gotas sendo derramadas, os respingos sendo derramados. E é isso que faz com que aquele exército se levante, reavive. O derramamento do Espírito Santo. Não na sua medida completa, mas em medida, pequenas gotas. Direcionada para quem? Para os gentios? Não, para os discípulos. Quem são os discípulos de Cristo hoje? Eu e você. Ou seja, essas gotas, elas estão disponíveis para nós hoje, no dia da visitação. Mas Ezequiel 37 diz que esse vento vem dos 4 ventos, ou esse espírito vem dos 4 ventos. O que isso significa? Pode deixar a sua apostila aberta, nós vamos voltar nela. Os 4 ventos. Abra comigo em Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. O que nós temos conectados com esse derramamento do Espírito em medida? Os 4 ventos. Notem, Apocalipse 7, verso 1. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E ouvi outro anjo subir do lado do sol nascente. Aonde que o sol nasce? No norte, no sul, no oeste ou no leste? Vi outro anjo subir do lado oriental, do lado do leste, onde o sol nasce, que tinha o que na sua mão? O selo de Deus, do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder para danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas testas os servos do Deus vivo. O que nós temos conectado com esses 4 ventos? O selo de Deus. E o selo de Deus é colocado aonde? Na sua testa. E o que faz com que o rosto, como nós estudamos, o rosto das virgens, o rosto de Moisés, o rosto de Cristo, brilhasse com a glória de Deus? O azeite faz o rosto o quê? Reluzir. O azeite é um símbolo do selo de Deus. Essa era a diferença entre as virgens. Umas tinham o selo de Deus. E as outras, por mais que professassem serem virgens, terem a palavra de Deus na mão, conhecerem sobre os fundamentos e as colunas do adventismo, acabaram recebendo a marca da besta, não o selo de Deus. E notem no verso 3, os anjos seguram os 4 ventos, para que não danifiqueis o que? A terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. Então, quando você vê o Espírito caindo sob medida, as primeiras gotas
do Espírito de Deus, você tem também o selamento de Deus, o selamento do povo de Deus ocorrendo. Só que essa história, ela já se repetiu no passado. Notem a linguagem: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. Aonde que nós vemos essa história repetida no livro de Apocalipse? Que capítulo? 9. Capítulo 9. Abram comigo lá. Apocalipse capítulo 9. Notem. Verso 3. E da fumaça vieram o quê? Gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o quê? O selo de Deus. Olhem no verso 7. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Sobre as suas cabeças havia umas coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homem. Nós não temos tempo, mas Apocalipse capítulo 9 é uma profecia com relação a que povo? Aos muçulmanos. Esses gafanhotos que saem do abismo se representam os filhos do Oriente, os árabes. E durante a quinta e a sexta trombeta, nós temos essa história do selamento acontecendo dentre o povo de Deus. E nós não temos tempo de entrar nesse detalhe, mas o que eu quero que vocês notem é que quando você tem o selamento acontecendo, quem que você vê na cena da história da Terra? O Islã. Os muçulmanos. E a Bíblia diz que os gafanhotos eram semelhantes ao quê? Cavalos. Os ventos, os 4 ventos. Veja o que o Espírito de Profecia nos diz com relação a isso. Página 18, citação número 12. Anjos estão segurando os 4 ventos, representados como um cavalo furioso, procurando soltar-se e arremeter sobre a face de toda a terra, levando destruição e morte em sua esteira. Quem são esses cavaleiros furiosos que levam destruição e morte? Apocalipse capítulo 9. Temos nós visto os muçulmanos agir nos últimos dias como cavalos ferozes e furiosos, levando destruição ao mundo, ao Oriente e ao Ocidente. Então, quando você vê o Espírito de Deus sendo soprado, você vê o Espírito sendo derramado em medida, você vê o selamento acontecendo e você precisa ver o Islã novamente na história da Terra. Os 7 trovões são os eventos de 1798 a 1844. E o que nós vemos em 1840, no dia 11 de agosto? Mais uma vez o Islã aparece na história. O Império Otomano cai, a profecia de Josiah Leach é confirmada e isso traz grande poder ao movimento. O princípio dia-ano é confirmado. Mas os 7 trovões também são eventos futuros. A parábola das virgens se cumpriu e voltará a se cumprir ao pé da letra. Dos anos de 1989 até Miguel se levantar. O que nós precisamos ver nessa história? O Islã novamente. E de acordo com
A nossa história, no dia 11 de setembro de 2001, quem que nós vemos mais uma vez na história? A destruição dos cavalos ferozes. O terceiro ai chega na história. E o que que começa, irmãos? Quando nós vemos o Islã, o que que começa? Jesus começa a soprar o seu Espírito nos seus discípulos, na sua igreja. E o que mais? O selamento. Irmãos, nós vivemos nos dias do selamento. Se existe um momento histórico para nós vencermos a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Se existe um momento na história desse mundo para nós vencermos o pecado, esse é o momento. Porque nós estamos sendo selados. Ou nós vamos receber o selo de Deus, ou vamos acabar recebendo a marca da besta. Essa é a mensagem que faz com que o exército se coloque vivo de pé. Essa é a mensagem que traz vida ao vale de ossos secos. O ruído de trovão e o sopro dos quatro ventos. É isso que nós precisamos. Veja o que o Espírito de Profecia nos diz no livro Testemunhos para Ministros, página 299. Testemunhos para Ministros, página 299, parágrafo 2, é a citação número 13 da página 18. Ela nos diz, a menos que os que em branco, espaço em branco. Já que ela deixou o espaço em branco, eu vou colocar Florianópolis. A menos que os que em Florianópolis, em Santa Catarina, no Brasil, possam ajudar, ou podem ajudar, sejam despertados ao senso de seu dever, não reconhecerão a operação de Deus quando se fizer ouvir o alto clamor do terceiro anjo. Quando irradiar a luz para iluminar a terra, em vez de virem em auxílio do Senhor, desejarão cercear sua obra ou combater a sua obra para atender às suas acanhadas ideias. Permite-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta última obra de um modo muito fora da comum ordem de coisas e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Deixa eu ler essa frase de novo. Permite-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta última obra de um modo muito fora da comum ordem de coisas, de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus, para ditar até que movimentos se farão quando a obra avançar sob a direção do anjo que se une ao terceiro anjo na mensagem a ser dada ao mundo. Que anjo é esse que se une ao terceiro anjo? Apocalipse capítulo 18. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que Ele, Deus, está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Poucos, pobres e impopulares. Lábios gaguejantes e outra língua. Deus falará a esse povo. Leigos, fora da ordem das coisas, fora de qualquer planejamento humano. Surpreender-se-ão os obreiros com os meios complexos que ele usará. Simples. Você se considera uma pessoa simples? Você se considera um cara simples, um cara humilde, uma pessoa que não fez teologia, não sabe de grego, hebraico? Se você se considera uma pessoa simples,
Você é um meio pelo qual Deus vai usar para que a terra seja iluminada com a sua glória. Amém. Ele usará para efetuar e aperfeiçoar a sua obra de justiça. Meio simples, irmãos. Somos eu e você. É assim que Deus vai efetuar ou aperfeiçoar a sua obra de justiça. É assim que o trabalho vai acabar. Essa luz, o intento dessa luz é nos levar à glória. Quando Deus visita o seu povo, tudo isso acontece. E por esses acontecimentos nós conseguimos perceber que nós estamos vivendo no tempo da visitação. Abram comigo no livro de Salmo 106. Que outra coisa acontece no tempo da visitação? Salmo 106. Sim. Isso está dentro, o Salmo está dentro de Ezequiel 37 também? Está tudo conectado, tudo interligado. Tá, nós estamos simplesmente dando agora um outro testemunho à chuva, ao Espírito ser derramado, aos 4 ventos. É a continuação, mas nós estamos já nos afastando de Ezequiel 37 e mudando o rumo. Nós estamos começando a ir numa outra direção agora. O que nós vamos ver agora é que Deus, Ele também faz uma outra coisa quando Ele vem visitar o seu povo. Além do trovão, além dos 4 ventos, e do selamento e do derramamento do Espírito, notem, em Salmo 106, verso 4. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua misericórdia, boa vontade. Qual é um outro sinônimo de boa vontade? Bondade, benevolência. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade, para com o teu povo. Visita-me com a tua... Irmãos, quando Cristo vem visitar o seu povo, o intento dele é salvar. A destruição, ela acaba sendo uma consequência da rejeição do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas o intento dele é salvar. Visita-me, Senhor, com a tua salvação. Eis que repreendo a todos quanto amo, sê zeloso, pois, e arrepende-te. Nós temos repetido isso, vez após vez. Mas notem a palavra boa vontade, conectada com a visitação e a salvação de Deus. Abram comigo em Provérbios 16. Provérbios 16. Notem comigo no verso 15. Provérbios capítulo 16, verso 15. A Bíblia nos diz: no semblante iluminado do rei está a vida. Notem o semblante iluminado aqui. O que nós temos estudado? Sobre o rosto iluminado, o óleo, o azeite. No semblante iluminado do rei está a vida. Que rei é esse que possui vida eterna? A sua benevolência, a sua boa vontade, de acordo com o verso anterior, é como a nuvem da chuva. O que acontece quando Deus vem visitar o seu povo? Chuva serôdia. Qual é o propósito da chuva serôdia? Qual que é o propósito da chuva serôdia?
Abra comigo em Isaías 55. Isaías 55, verso 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem o quê? Produzir, brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Qual que é o propósito da chuva? Fazer produzir, brotar, dar semente ao semeador, pão ao que come. Os frutos da terra. Dar pão ao que come. A minha palavra não voltará vazia, ou seja, a chuva é a palavra de Deus, que não volta vazia. Ela sempre produz o quê? Frutos. Pão ao que come. No capítulo 6 do livro de João, Jesus disse: eu sou o pão que desce do céu. Os teus pais comeram maná no deserto. E a propósito, como que o maná, ou que sabor que o maná tinha? Não era sabor de mel. Cristo é o pão da vida. Aquele que não comer a sua carne e beber o seu sangue não possui vida eterna. Cristo é um símbolo desse pão que é doce como mel. Que pão que é esse que é doce como mel? O livrinho. Nós temos estudado. Você acha que quando Deus vem visitar o seu povo, Ele, através da chuva, Ele também oferece o pão, o livrinho, que é doce como mel? Abram comigo no livro de Ruth, capítulo 1. Você sabia que Ruth é um livro profético também? Ah, você achou que era só a história de Ruth e tinham lições morais para nós? Não, não. Ruth é um livro profético. Notem no capítulo 1, verso 1. Eu dou um tempinho para vocês acharem o livro de Ruth. Eu sei que a gente não está acostumado a ir no livro de Ruth com frequência. Ruth, capítulo 1. Verso 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu para peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus 2 filhos. O que havia na terra? Por que havia fome na terra? Seca. Falta de água, falta de chuva. Ok? Verso 2, e era o nome deste homem Elimeleque e da sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o da outra Ruth, e ficaram ali quase
Nós já falamos sobre o número 10 aqui antes. Os 10 dias de Daniel, os 10 anos de perseguição. O que nós falamos aqui? Que o número 10 era um número relacionado a um teste, não é verdade? A um tempo de teste, de prova. Aqui nós temos 10 anos também. Verso 5, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha o quê? Visitado o seu povo, dando-lhe o pão. Você está vendo? Quando Deus visita o seu povo, Ele traz o pão. Que pão é esse? O livrinho. Irmãos, o que mais Deus poderia fazer pela sua vinha? Como nós vimos em Isaías capítulo 5. Tudo o que Ele podia fazer, Ele fez. Foi cravado numa cruz, ficou de pendurado. Depois de ter sido chicoteado, depois de ter suado gotas de sangue. E ainda assim, nós viramos as costas, puxamos o ombro e queremos seguir o nosso próprio caminho. O que mais que acontece no tempo da visitação? Êxodo capítulo 20. Quando Deus vem visitar, Ele levanta um profeta com mensagens de ajuntar, de reavivar, derrama a sua chuva, sela o seu povo. A propósito, quando Cristo visitou o seu povo em Jerusalém, foi Cristo selado com o selo do Deus vivo? Foi Cristo selado? Pode repetir a pergunta. Quando Cristo veio visitar, nós lemos em Lucas 19, que ele diz, Jerusalém, Jerusalém, como eu queria que vocês, parafraseando, como eu queria que vocês entendessem o tempo da sua visitação. Ou seja, quando Cristo veio, Ele veio visitar o seu povo. E durante esse tempo da visitação, nós vemos um selamento ocorrendo. João capítulo 6, verso 27. Você não precisa, você só anota. João 6, 27. Nós não vamos lá porque nós não temos tempo. Lá você vê Cristo sendo selado. Deus selando Cristo. Cristo recebeu o selo de Deus. Por isso que a face dele iluminava, irradiava. Como nós estudamos. Nós estamos em Êxodo 20, Êxodo capítulo 20, capítulo 20, verso 5. O que mais que acontece quando Cristo começa a visitar o seu povo? Êxodo 20, capítulo 20, verso 5. Não te encurvarás a elas, as imagens de escultura, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Que o quê? Visito a iniquidade. Deus visita o quê? Deus visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então, uma outra coisa que Cristo faz quando Ele visita, Ele vem para visitar as nossas iniquidades, para examinar o nosso coração. Até quantas gerações? E nós vamos ver que Ele vem visitar justamente na 4ª geração. Na 4ª geração. Mas abram comigo em Salmos capítulo 90. E vamos lidar um pouco com o coração, com a iniquidade que Cristo vem visitar.
A razão que ele vem visitar é porque ele quer que essa iniquidade seja removida, seja apagada. Arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados e assim os tempos de refrigério venham pela presença do Senhor. Salmos capítulo 90. Salmos 90, verso 8, a Bíblia diz: diante de ti puseste as nossas Vocês estão lá? Ok, dou mais um tempinho. Salmos, capítulo 90, verso 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Quando Cristo vem visitar as nossas iniquidades, Ele coloca as coisas ocultas do coração à luz do seu rosto. Ele vem para revelar pecados que não são pecados aparentes, mas pecados do coração. Coisas ocultas que só Deus pode ver. É por isso que Ele vem visitar. Salmos capítulo 44. Salmos 44. Encosta na parede para ficar melhor apoiado. Obrigado. Salmos 44, verso 21. O que diz ali? Porventura não o quê? Esquadrinhará Deus isso, pois Ele sabe os segredos do coração. Deus esquadrinha. O que significa esquadrinhar? O que significa esquadrinhar o coração? Porque Deus sabe o segredo do coração. O quê? Examinar. Examinar profundamente. Salmos 26. Salmos 26. Verso 2, o que a Bíblia diz? Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha os meus rins e o meu coração. Está aqui. Esquadrinhar significa examinar, mas o que mais? Provar. Você sabia que é no tempo de prova e teste e crise que o teu caráter é revelado? Enquanto o teste não vem, enquanto as dificuldades não aparecem, as coisas escondidas no coração, elas conseguem ficar escondidas. Mas quando a prova vem, você precisa tomar uma decisão. A boca fala que o coração está cheio. Deus, Ele testa o seu povo para que as coisas sejam reveladas. E louvado seja Deus que nós temos uma escada de 3 testes. Não é um único teste. Você tem uma prova e graças a Deus você tem uma prova de recuperação e depois outra prova de recuperação. Em outras palavras, você tem o primeiro teste, a primeira mensagem angélica. Você tem o segundo teste, a segunda mensagem angélica. E aí você tem o teste final. E depois do teste final não tem mais nenhum teste. E o teste final é a terceira mensagem angélica. E o que a terceira mensagem angélica diz? Aquele que adorar
deixa essa imagem. Irmão, a terceira mensagem angélica é a mensagem concernente ao falso sábado, à marca da besta, ao decreto dominical. Aquele que esperar até o decreto dominical para começar a fazer esse exame profundo e achar que depois do decreto, quando nós realmente vamos ser testados e provados, aquele que acha que depois do decreto ainda há tempo de graça para o povo de Deus, que você pode adorar a imagem de Nabucodonosor só um pouquinho, quando todos os instrumentos estão tocando e todo o povo adorando a imagem, você acha, eu vou amarrar o meu sapato só para fingir. Vai ser tarde demais. Por isso que, da mesma forma que os judeus não conheciam o tempo da sua visitação, eu percebo que nós não sabemos o tempo da nossa visitação. Nós não entendemos o tempo que nós estamos vivendo. Deixa eu mostrar para vocês em Sofonias capítulo 1. Sofonias capítulo 1, verso 12. Esquadrinharei os vossos corações, examinarei, provarei os vossos corações. Como será que Deus faz isso? Como que Ele examina? Porque Ele sabe os segredos do coração. Sofonias capítulo 1, verso 12. E há de ser que naquele tempo, que tempo? O tempo da visitação, o nosso tempo. Esquadrinharei a Jerusalém com, muito interessante, com lanternas. Não é à toa que as virgens têm lanternas também. Tem lâmpadas. Esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que se espeçam com a borra do vinho, que dizem no seu coração, o Senhor não faz o bem, nem faz o mal. Esses que dizem, o Senhor não faz o bem, não faz o mal, são aqueles que não comem a manteiga e o mel para ajudar a discernir o bem do mal. O que Isaías 7, verso 15 diz? Comerá manteiga e mel para saber discernir o bem do mal. Esses que dizem o Senhor não faz bem nem mal, eles não comem a dieta de Cristo. E veja no verso 13. Por isso, serão saqueados. Quem são os saqueadores, os violentos dentre o seu povo? The robbers, os roubadores, os ladrões, os violentos, os saqueadores do seu povo. Roma. Serão saqueados os seus bens, assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas, plantarão vinhas, mas não lhes beberão o seu vinho. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito, amarga é a voz do dia do Senhor, clamará-lhe o poderoso. Serão saqueados, as suas casas assoladas, edificarão casas, mas não habitarão, plantarão vinhas, mas não lhes beberão o seu vinho. Você sabia que Sofonias não foi o primeiro profeta a falar sobre isso? Quem você acha que foi o primeiro profeta a dar essa mensagem? Quase palavra por palavra.
Deuteronômio capítulo 28. Abram comigo no livro de Moisés. A lei de Moisés, Deuteronômio capítulo 28. Verso 28, notem. Deuteronômio 28, 28. O Senhor te ferirá com loucura. Aonde que isso remete na nossa mente? As virgens. Te ferirá com loucura, com cegueira e com pasmo de coração. E apalparás ao meio-dia como o cego apalpa a escuridão. Por quê? Porque é um dia de trevas e de densas trevas, onde não há luz. Você apalpa como um cego, você não enxerga. Não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Notem, desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não aproveitarás o seu fruto. Quase palavra por palavra que Sofonias nos disse. Como que Jesus ensinava as profecias? Começando de Moisés, todos os profetas. Começando por Moisés, todos os profetas. Vivemos no tempo da visitação, irmãos. É claro que o que Moisés profetizou em Levíticos 28 tem uma dupla aplicação, porque as palavras foram exatamente cumpridas quando Babilônia destruiu a Jerusalém pela primeira vez. Babilônia, o rei do norte. Mas as palavras se repetem quando Roma, o rei do norte, destrói Jerusalém pela segunda vez. Veja, o que Babilônia foi para os judeus, Roma foi para os cristãos. Mas nos últimos dias, Roma moderna é a Babilônia misteriosa. Por quê? Porque nós pegamos as características de Babilônia, as características de Roma, e nós temos a Babilônia misteriosa em Apocalipse capítulo 17, que é a Roma moderna. Tempo da visitação, irmãos. Abram comigo no livro de Gênesis, capítulo 15. Gênesis 15. Nós conhecemos o sonho que Abraão teve e a promessa que ele recebeu. E eu queria chamar a atenção, vamos ler o verso 13 em diante, do verso 13 até o verso 16. Então disse Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos.
Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Se vocês lembram em Êxodo capítulo 20, verso 5, Deus é misericordioso até 3 e 4 gerações. Aqui nós temos um outro testemunho, de acordo com Gênesis 15, que Deus esperou 4 gerações para destruir os amorreus que viviam em Canaã. É na 4ª geração que a visitação acontece. Deus visita a 4ª geração. Em toda a história sacra, nós vemos esse simbolismo sempre na 4ª geração. Se Deus visita a 4ª geração, isso nos faz concluir que quando Deus tirou o povo do Egito e entrou em aliança com ele, que geração era? 4ª geração. Que quando Cristo veio e visitou o seu povo, representava também a 4ª geração. Que os mileritas, quando Deus tirou o povo do Egito, de alguma maneira tinha que representar a 4ª geração. Que nós, nos últimos dias, quando repetimos a história milerita, de alguma forma nós temos que representar a 4ª geração. Veja no livro de Lucas, capítulo 21, o que Cristo fala sobre a geração dele. Lucas capítulo 21. E nós vamos acabar aqui e vamos continuar à tarde, tentando ilustrar 5 exemplos onde nós vemos a 4ª geração sendo visitada. Lucas 21, capítulo 21, verso 25, verso 24. E cairão ao fio da espada, para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração, até que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Veja que Cristo dá vários sinais da proximidade dos juízos e da volta de Cristo. E ele diz: em verdade vos digo que esta geração, a geração dele, não passaria até que tudo isso acontecesse. Há quanto tempo Cristo falou essas palavras? Há mais de 2000 anos. Ou aproximadamente 2000 anos. Quantas gerações já se passaram até lá? Ou desde lá? Então você está me dizendo que Cristo é um mentiroso? Que ele disse: esta geração
não passaria antes que todos esses sinais, que todos esses eventos, que todos esses marcos acontecessem. Nós vamos voltar nessa parábola e analisar um pouco. Isso aqui é uma mensagem à parte. Para quem já estudou Lucas 21 aqui? Vocês sabem que isso é um estudo longo. Aqui você vê a perseguição que Roma fez na igreja cristã. Cristo dá a história dos 1260 anos, a perseguição papal, os sinais no sol e na lua. Aqui você tem a história milerita também. Aqui você tem os discípulos, ou a geração, a quarta geração dos discípulos e os mileritas vindo ou vendo o Filho do Homem nas nuvens do céu. Você sabia que os mileritas viram Jesus vindo nas nuvens do céu? Você sabia que um discípulo viu a segunda vinda de Cristo? Vocês sabiam que Cristo veio pela uma segunda vez na geração dele? E ele disse: quando ouverem essas coisas, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, que a vossa redenção está próxima. E aí ele conta uma parábola. Ele disse: olhem para as árvores, olhem para a figueira e para todas as árvores. Quando elas estiverem rebentando, brotando, sabei que está próximo o quê? O verão. O que é o verão na Bíblia? A colheita. E o que é a colheita na Bíblia? O fim do mundo. Mateus capítulo 13, você consegue ver isso claramente. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando você vê rebentando os frutos, o que faz a figueira e as árvores produzir frutos? Chuva. Sabei que está próximo o fim do mundo. Quem são a figueira, ou quem é a figueira e as outras árvores? Aqui nós estamos falando da igreja, a figueira e as outras árvores, os gentios. Quem que deveria produzir fruto primeiro? A figueira ou as outras árvores? A figueira primeiro vem os frutos, e depois ela enche de folhas. A não ser que ela seja o quê? Uma figueira estéril, improdutiva. Acho que Cristo falou uma parábola sobre uma figueira improdutiva. Vocês lembram? Eu acho que está em Lucas capítulo 13. Quando vocês virem essas coisas, sabei que está próximo o verão. Em verdade vos digo, esta geração, em outras palavras, a geração que vê essas coisas, que vê a chuva caindo, os frutos aparecendo, não passará até que tudo isso aconteça. Essa é a última geração. Cristo fala para a última geração. Lucas capítulo 13, nós acabamos aqui, o almoço já está quase servido. Verso 6, e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto e não achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixai-a este ano, até que eu escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Essa figueira é um símbolo da nação judaica, que durante 3 anos e meio, vendo Cristo andar no meio deles, não produzia frutos.
Mas a razão que Cristo amaldiçoou a figueira não foi porque ela não produzia frutos, mas porque ela tinha uma aparência de que produzia. Por quê? Porque a figueira, primeiro vem os frutos, depois as folhas. Essa figueira aqui estava cheia de folhas. Por isso Cristo foi buscar frutos quando ele amaldiçoou aquela outra figueira e não achou. Ela aparentava uma aparência de piedade. E aí o pai diz, o vinhateiro, vamos cortar essa figueira. Assim como Nabucodonosor foi cortado, aquela árvore cortada por aquele atalaia que desceu do céu. E ele foi espalhado pelo campo durante 7 anos. Deus mudou a dieta dele, começou a comer uma dieta vegan, dieta vegana, vegetariana. Começou a comer plantas para ver se a mente dele abria e melhorava o entendimento dele. Fez com que o orvalho do céu caísse sobre o lombo dele, para ver se ele despertava da sua embriaguez, do seu sono, da sua iniquidade. Mas aí Cristo diz, espera um pouco, deixai-a este ano. Irmãos, este ano é o ano da visitação. Amém. 4º ano. 1, 2, 3 anos. Não teve frutos nenhum. Estava pronto para cortar a figueira. Cristo diz, segurai os ventos. Meu sangue. Vamos deixar mais um ano. Mais um ano. Para ver se aparece o fruto. E veja o que a senhora White nos diz. Porque Cristo não nos dá o resultado da parábola. Não nos diz se produziu fruto ou não. Mas veja em Parábolas de Jesus, página 111, parágrafo 7. Página 18 na apostila, citação número 14. Jesus não disse na parábola qual seria o resultado do trabalho do jardineiro. Nesse ponto, interrompeu a história. A conclusão dependia da geração que lhe ouvia as palavras. Você conseguiu pescar a informação aqui? A conclusão dependia de quem? Da geração. Que geração? A 4ª geração. A mesma foi dada a severa advertência, se não, depois a mandarás cortar. Dependia deles se essas palavras irrevogáveis seriam pronunciadas. O dia da vingança estava próximo, ou o dia da visitação, o grande dia do Senhor. Pelas calamidades sobrevindas a Israel, o proprietário da vinha advertiu-os misericordiosamente da aniquilação da árvore estéril. Irmãos e irmãs, nós vivemos no dia da visitação, no tempo da visitação. Cristo tem uma mensagem especial para esse tempo. Cristo tem um trabalho especial para esse tempo. Cristo tem um poder especial para essa geração. Uma chuva especial para essa geração. Mas essa geração também ela é examinada
provada, esquadrinhada com lanternas. Porque Cristo quer que a iniquidade seja apagada do nosso coração. A razão da profecia especial é para cumprir a remoção do pecado da nossa vida. Por isso que Ele vem nos visitar. 3 anos. 4 anos. Nós vivemos na prorrogação já. Tempo da prorrogação. Deus está sendo misericordioso e longânimo com o seu povo. Meu último verso é em Jeremias 23. Jeremias, capítulo 23. Verso 10. Porque a terra está cheia de adúlteros e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele. Essas palavras, escuridão, cairão, escorregadios, parece que elas brilham mais no verso. Porque trarei sobre eles mal no ano da sua visitação, diz o Senhor. 3 anos. 4 anos. Deixar este ano para ver se produz alguma coisa. Nos profetas de Samaria bem vi loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultério e andam com falsidade. Notem. Em Samaria, falsas profecias, fazendo errar o povo, mensagens proféticas erradas. Mas em Jerusalém, coração. Tem as mensagens certas, mas as mensagens não transformam a vida. Adultério, falsidade. Na frente são amigos, amigão. Por trás, chicoteiam com a língua. Coisas horrendas. Para Deus é uma coisa horrenda. Pior do que ter uma mensagem falsa é você ter a mensagem verdadeira e o coração não está reto em Deus. Esse era o problema de Judá. Fortaleceram as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores de Gomorra. Temos sodomitas hoje no meio da terra?
Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei de comer losna, e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Fazem-vos desvanecer, falam de visão do seu coração, não da boca do Senhor. Da mesma forma que os mileritas, eu não vou entrar nesse detalhe. Verso 17: dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor, quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu as suas palavras? Quem esteve atento à sua palavra e ouviu? Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Que tempestade é essa? Daniel 11, 40 e 45. O rei do norte vem como um tufão. Infelizmente essa palavra whirlwind não tem no português, mas representa um furacão. E o que o furacão traz? A propósito, aonde que o furacão se forma? Na terra ou no mar? No mar. E quando ele vem, o que ele traz junto? Uma inundação. O furacão, o tufão, traz uma inundação. A tempestade do Senhor, uma tempestade penosa, cruel. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Irmãos, Jeremias 23 é para os nossos dias. Nos últimos dias entendereis claramente. Por quê? Porque toda a Bíblia, todas as histórias, como nós temos aprendido, elas se encontram aonde? Entendereis claramente nos últimos dias. Vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque temos provado e visto que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Quão doce é a tua palavra ao nosso paladar, mais doce do que o mel em nossa boca. Obrigado, Senhor, por esquadrinhar o nosso coração, por provar-nos e examinarmos, e ver se há alguma iniquidade em nós. Oramos para que o Senhor nos guie pelo caminho eterno, para que o Senhor derrame chuva sobre nós, e assim conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque a sua saída como a alva é certa, e virá sobre nós como chuva, como a chuva serôdia que rega a terra. Possamos abrir o nosso coração para receber o orvalho celeste e produzir frutos de justiça. E não sermos como a vide estéril, como a figueira estéril, mas possamos produzir muitos frutos para o teu reino. Amém. Rogamos a bênção sobre o alimento físico que também iremos receber agora. Que comamos para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém.